Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí na tarde, cara. O Atlético Paranaense quer tirar um jogador do Vasco, hein? Vamos falar desse assunto também, vamos falar aí de mudanças muito importantes no time titular do Vasco para o jogo de sábado contra o Criciúma. Vamos falar também aqui da situação do Alexandre Pato. O staff do jogador já teria informado uma novidade quanto a esse assunto. Vamos falar bastante disso e muito mais agora pra vocês, mas já deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí pra ajudar demais o nosso canal a crescer a cada dia. Se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal aí, meu amigo, é de graça. Dá essa moral aí pra gente chegar a 170 mil inscritos. Falta muito pouco. Compartilha com seus amigos vascaínos também pra fortalecer demais, fechou? Bom, pessoal, o Vasco está 2 jogos sem vencer aí na Série B do Campeonato Brasileiro e já enfrentou aí todos os seus adversários diretos na luta para voltar à elite do futebol, né? O Vasco obteve 8 pontos contra 4 adversários diretos, né? O Bahia, Grêmio, Cruzeiro e também o Sport, né? O Vasco venceu 2 e empatou 2, né? Vale ressaltar que o Vasco irá enfrentar esses times aí no segundo turno, todos eles fora de casa, né? O Vasco poderia ter tido um aproveitamento melhor, principalmente no jogo contra o Grêmio, né? Que jogou em São Januário. O Vasco teve inúmeras chances para conseguir vencer aquele jogo, e a bola no travessão do Carlos Palácio. Até hoje eu tenho certeza que ele deve chorar com aquela bola ali que não entrou, né? O torcedor também lamenta bastante aquele lance. Se aquela bola tivesse entrado, hoje a situação estaria um pouco melhor para o Vasco na tabela, né? Mas enfim, o Vasco não conseguiu vencer o Grêmio. E para piorar, esse último jogo contra o Sport foi de desanimar muito o torcedor vascaíno. Mas o torcedor segue confiante no acesso. O Vasco tem 73% de chances de voltar à elite do futebol brasileiro. E pensando nisso, o torcedor lá de Santa Catarina vai lotar a sua parte destinada no próximo sábado às 4h30 da tarde, lá no Heriberto Russi, onde o Vasco vai enfrentar o Criciúma, né, que é o 5º colocado hoje com 23 pontos. O Vasco está a 8 pontos do Criciúma. O Criciúma vem crescendo bastante na competição. Com certeza vai impor muitas dificuldades ao Vasco nesse jogo, né? E para essa partida não vamos ter aí 2 jogadores titulares do time do Vasco, o lateral esquerdo Edmar e também o atacante Gabriel Peck. Ambos estão suspensos pelo 3º cartão amarelo e o Maurício Souza deverá promover aí a volta do Nenê ao time titular do Vasco, né? Provavelmente o Carlos Palácio deverá ser deslocado para jogar no lado esquerdo, com o Nenê voltando à criação do time, né? E na lateral esquerda, o Riquelme voltando ao time titular. A gente ainda não sabe se o Anderson Conceição vai ter condição de jogo, ele que está com aqueles pontos muito feios na testa, né, cara? A gente não sabe se ele ainda está tendo condição de disputar uma jogada aérea. Ficou nítido isso no jogo contra o Novo Horizontino, onde ele falhou num dos gols do clube paulista, e infelizmente essa lesão veio no momento que o Vasco não esperava, né? Mas eu venho gostando bastante do Danilo Boza, cara. Pode ser que ele seja mantido aí por mais uma rodada como titular. Um zagueiro muito interessante, tem velocidade, é bom no jogo aéreo, ele quase fez um gol no jogo contra o Sport, meteu uma cabeçada na trave. Ele já tinha feito algo parecido no jogo no Maracanã também contra o Cruzeiro. O goleiro do Cruzeiro acabou espalmando a bola naquela oportunidade. É um zagueiro muito interessante, jovem. Com certeza eu acho que vale a pena o Vasco pensar já em tentar ficar em definitivo com ele já pro próximo ano. É um jogador sim que pode demonstrar uma certa evolução, porque ele já jogou em time grande, jogou no Santos, Atlético Paranaense. Aí logo depois disso o Juventude fechou a sua contratação em definitivo e já emprestou ele pro Vasco. Vem jogando bem e, na minha opinião, pode sim, quem sabe, ser peça importante pro Vasco na próxima temporada também e continuando nessa temporada aí na Série B. E o provável time do Vasco deverá ser Thiago Rodrigues, a lateral direita Léo Matos ou Gabriel Dias. A gente não tem uma posição se o Gabriel Dias vai voltar ao time titular do Vasco. Pode ser que ele seja poupado mais uma vez para se recuperar da lesão. E o Léo Matos, que foi muito bem no jogo contra o Sport, né? Foi bem defensivamente, conseguiu atacar bem, fazer alguns cruzamentos. O problema é que a gente não tem atacante, né? Não tem centroavante de qualidade para cabecear os cruzamentos lá do Léo Matos. Só que acho que ficou nítido para todos que o Léo Matos é o melhor lateral direito que temos hoje. Mesmo sendo criticado, bastante criticado, principalmente no ano passado, por expulsões, por cartões amarelos e desfalcar o Vasco em momentos importantes, porque como ele tomava muito cartão amarelo, ele sempre desfalcava o Vasco a cada 3 jogos, né? E parece que o jogador está um pouco mais contido, né? Não fez nenhuma falta dura no jogo contra o Sport. É um lateral interessante, muitos anos com passagem na Europa e com certeza tem tudo aí para voltar ao time titular do Vasco e estabelecer novamente como um jogador titular do time, né? Na zaga, e como eu falei, ainda tem a dúvida do Anderson Conceição. Se ele não jogar, Danilo Boza deverá jogar ao lado do Juan Quinteiro. A lateral esquerda, certamente o Riquelme vai ser o titular
titular. No meio campo, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê de volta à criação, ficou de fora desse último jogo por lesão. E no ataque, possivelmente Carlos Palácio, Figueiredo, a dúvida, Raniel ou Getúlio. Esse será o provável Vasco que entrará em campo fora de casa para vencer o Criciúma, cara. O Vasco tem que dar uma resposta a esses dois resultados ridículos que conquistou nas últimas 2 rodadas e voltar aí a vencer dentro da competição, porque o torcedor já tá ficando assustado com o que o Vasco apresentou nesses 2 últimos jogos e principalmente a cobrança está gigantesca em cima do técnico Maurício Souza, que nem deveria estar no Vasco. Deixe nos comentários o que você acha dessas prováveis substituições que deverão acontecer no time do Vasco. Com a recusa aí do atacante Figueiredo, o Atlético Paranaense pode tentar tirar mais um jogador do Vasco. O Paranaense está avaliando aí a possível contratação do MT. O MT que, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, está numa lista de dispensa aí de jogadores do Vasco, né? Jogadores que deverão deixar o clube ou até mesmo ser emprestados. Pode ser que o MT deixe o Vasco por empréstimo e ele vem chamando a atenção do Atlético Paranaense, já não é de hoje, né? Já alguns meses atrás a gente trouxe até mesmo essa informação aqui, que o Atlético quase fechou a contratação dele, mas o jogador acabou ficando no Vasco e foi pouquíssimo aproveitado, né? Ele sequer entrou em campo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogador fraco, né? Não tem como aqui a gente falar que o MT é um jogador de futuro, é uma jovem promessa. Não é, porque ele é fraco, tem problemas extra-campo e o melhor pro Vasco certamente é vender ele ou emprestar para ele ganhar uma experiência, quem sabe voltar ao menos pior do que ele é hoje. Caso essa lista de dispensa aconteça, realmente pode ser que ele vá até de graça para o Atlético Paranaense ou o Vasco emprestando ele. De acordo com o site especialista em transações de jogadores, o site Transfermarkt, o jogador está avaliado hoje em 2,5 milhões de reais. E se o Atlético Paranaense quiser tirar ele do Vasco, talvez pode ser que pague essa quantia aí e ele deixe o clube, né? Ou talvez até menos, se chegar, sei lá, 1 milhão, pode ser que o Vasco negocie o jogador. Enquanto uns podem sair, outros podem chegar no Vasco, mas pelo menos por enquanto isso não irá acontecer com Alexandre Pato. Do jogador, ao ver as notícias que se espalharam bastante aqui no Brasil, né, de que ele teria sido oferecido a 777 Partners, teria já desmentido essa informação. O jogador não foi oferecido ao Vasco e muito menos à empresa norte-americana. Ele que já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube aí do mundo, mas não teria sido oferecido ao Vasco nesse momento. O jogador que já teria demonstrado algum carinho pelo clube, mas não tem nenhum tipo de negociações em andamento com Alexandre Pato. E se tiver alguma novidade, vamos trazer aqui no canal. E também a situação do Alex Teixeira, cara. O Vasco ganhou concorrentes aí na busca para contratar o jogador. O São Paulo chega muito forte para contratar ele. De acordo com o jornalista Jorge Nicola e também outras fontes aí confirmam que o São Paulo tem o interesse em contratar o jogador. Pode ser que se o Vasco demorar demais a fazer uma proposta oficial em contratar o atleta, ele vá para outro time aqui no Brasil. São Paulo e Corinthians hoje demonstram interesse na contratação do atacante. Eu não ficaria surpreso, porque o Vasco perdeu de bandeja o Allan Kardec pro Atlético Mineiro, que vai pro Galo para ser reserva, obviamente, do Hulk. Deixe nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o MT, se você acha interessante o Vasco emprestar ele ou até mesmo rescindir o contrato desse jogador. Também aí a situação do Alexandre Pato, bem longe do Vasco, e também o Alex Teixeira, desejado, cobiçado pelos times lá de São Paulo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e é nóis!